não nasci no berço evangélico, diferente do que muitas pessoas pensam, né? Quando me veem nas redes sociais. Eu vim para Cristo quando eu tinha aproximadamente 13 anos, de 13 para 14 anos de idade. E desde então eu me apaixonei pela palavra, me apaixonei por Jesus e eu segui o caminho da cruz e estou aqui até hoje, tá? Então, somando no total aí, são 10 anos de caminhada cristã. Mas conta aí, como é que foi essa caminhada? Como é que você... no caso, você não nasceu em berço, Não, né? não nasci. Então, eu contei um dia desses, eu fui na igreja da pastora Helena Raquel, na casa de Isabel, que é um culto específico para as pessoas contarem testemunhos de vida. Então, eu contei um pouco da minha história ali. Falei da perda da minha mãe, quando eu tinha 5 anos de idade. Depois da morte da minha mãe, o meu pai meio que virou a cabeça. Depois de muito tempo, eu consegui entender o motivo dele ter virado a cabeça, da forma que ele fez, sabe? Negligenciou a nossa criação, o cuidado comigo, com meu irmão. Então, de certa forma, a vida foi me moldando, porque eu fui criada pelos amigos, pelos vizinhos. Eu fui criada praticamente pela vida, porque o meu pai ele passou a dar atenção para os filhos da mulher que ele passou a conviver depois da morte da minha mãe. Um ano e meio depois, ele se juntou com essa moça e passou a cumprir as responsabilidades de pai com os filhos dela, negligenciando a minha criação e a criação do meu irmão. Então, o tempo foi passando, a gente foi crescendo e, na adolescência, me apresentaram a Jesus. Me apresentaram Jesus, me fizeram um convite para ir à igreja. Eu não tinha uma referência, não tinha ninguém em casa para me ensinar sobre o caminho, sabe, para me ensinar a palavra. Gostaria muito de ter tido, eu não tive, infelizmente. Mas uma amiga bendita, bem-aventurada, me fez o convite uma vez. Disse assim: Amanda, vai acontecer uma vigília na minha igreja, eu queria muito que você participasse. Poxa, eu não tinha o hábito de ir à igreja frequentemente, embora eu gostasse muito e não tivesse forças para me firmar. Mas eu aceitei o convite naquele dia, eu participei da vigília, a madrugada toda eu só sabia chorar. Então, a partir dali, eu disse para Jesus que eu queria viver com ele pelo resto da minha vida. Então, foi o que eu fiz. Levantei as minhas mãos, confessei a minha fé em Cristo e segui caminho até hoje. Me apaixonei pela palavra e estou vivendo com Jesus até os dias de hoje. Vou ficar até os últimos dias da minha vida. Que maneiro. Amém. Isso foi com que idade? Com 13 para 14 anos, 13 pré-adolescência. pra 14 anos. E como é que foi depois a volta para casa? No caso, né, a sua relação com seu pai... A minha relação com meu pai, ela continuou conturbada, mas o fardo ficou mais leve porque eu tinha Jesus. Eu tinha para quem recorrer nos meus momentos difíceis, sabe? Eu não tinha ele, mas eu tinha Cristo. Então, todas as vezes que ele chegava bêbado em casa, falava uma coisa que me feria, que me machucava, eu tinha para quem chorar, eu tinha um consolo. Então, as coisas ficaram um pouco mais leves, embora a relação com meu pai continuasse conturbada. Mas aí com Jesus, com a palavra, o tempo foi passando e a palavra foi me consolando a cada dia, me modificando, me moldando e me tornando mais resiliente, mais forte. No caso, então, você convivia com seu pai? Convivi com na meu mesma pai casa? na mesma casa até eu me casar, aos 21 anos de idade, quando eu me casei. A questão foi só que ele não dava atenção. Não dava atenção, não dava assistência, não cumpria com as responsabilidades de pai no sentido de cuidar, comprar as coisas que uma criança necessita, uma pré-adolescente necessita. Como eu não tinha referência de mãe, então eu precisava de alguém para poder cuidar de mim, né? A menina, você sabe que é muito delicada, então entra naquela questão da fase da pré-adolescência, ela está se formando, está virando mocinha, então ela precisa muito de uma figura feminina. Eu não tive nem a figura da minha mãe e teve a questão da negligência da figura do meu pai. Então, a vida, as vizinhas foram me ensinando, as amigas foram me ensinando, e eu fui aprendendo com elas, com essas figuras femininas de fora. Entendeu? Nem a sua, no caso, a madrasta também não foi... Não. Minha madrasta também era... Eu acho que isso, de certa forma, colaborou até para eu ter sido um pouquinho mais rebelde, porque meu pai acabou negligenciando de um lado, eu falei, É isso que eu ia te perguntar, porque assim, eu sei, deve ter sido uma caminhada um pouco mais conturbada. Teve algum momento que você falou, pô, isso aqui tá me chateando, quero chutar o balde, né? Houve vezes. Houve muitas vezes que eu quis desistir, que eu quis parar, mas eu continuei. Me agarrei em Jesus, me firmei na palavra, todos os dias meditando, estudando, lendo, e eu decidi não deixar a dor daquele momento ali me paralisar. E aquilo que veio naquele momento para tentar me apagar, me acendeu mais. O que veio para me derrubar, me levantou. E toda aquela dor que eu vivi serviu para me motivar e me tornar quem eu sou hoje, uma pessoa forte e resiliente.
Por isso que quando as coisas acontecem hoje em dia, não me abalam tanto, porque eu vim de uma vida muito sofrida. Então, por exemplo, o que aconteceu com o vídeo que viralizou, que eu acredito que vocês provavelmente irão falar mais à frente, não me abalou, não me desmotivou a ponto de eu olhar e falar assim, caramba, tá todo mundo me ameaçando de morte. Tá todo mundo falando N coisas sobre mim. Isso não vai me tirar da rede social. Rolou ameaça? Rolou ameaça, rolou. O pessoal me xingando de tudo que era nome no meu Instagram, recebendo mensagens pesadíssimas, a ponto das pessoas mandarem mensagem para mim, dizerem assim, Amanda, não entra no Twitter, porque a galera tá acabando com você lá. Tipo, o Twitter é uma rede social que eu não utilizo mesmo, tá? Só faço algumas postagens lá, algumas frases que são as que eu corto e coloco geralmente no meu Instagram. Então, aquilo que eu vivi na minha fase da infância, da pré-adolescência, me tornou mais forte. Então, não é qualquer coisa que me abala hoje. Entendeu? É diferente, porque eu tô aqui ouvindo o papo de você, que você falando nada, não. Tô nem me intrometendo. Mas, assim, é difícil ver uma pessoa ser criada sem a figura da mãe, né? Muito. Porque, geralmente, é a figura do pai o mais comum, né? Sim. Pô, não tem um pai, até não tem registro do pai. De mãe a mãe assume a responsabilidade. E no teu caso foi exatamente o contrário disso, né? E assim, você se tornou uma mulher forte. A gente estava até falando da Ingrid aqui, a Ingrid tá aqui com a gente aqui no chat, aqui tá ao vivo, aqui passou, falou que é sua fã. Oh, meu e Deus. No caso dela, ela fala mesmo, não tem problema em apanhar. Tipo, ela não tem essa neurose de que estão me perseguindo. E você também, pelo que eu vejo, acontece a mesma parada. Tipo, te fuzilaram lá na internet. E você, como é que você se sente com isso? Você não tem medo dessa parada de... Assim, a gente teme pela nossa vida, mas pelo que as pessoas falam, não. Eu costumo dizer que você não deve levar em consideração o que fala, mas quem fala, sabe? Não deve pesar aquilo que as pessoas falam, mas quem é que fala? Quem falava essas coisas a meu respeito, quem lançou N palavras para poder me ferir, me denegrir, me desmoralizar, eram pessoas que não tinham vida com Deus, que não conheciam a minha história, não conheciam a minha bagagem. Então, o que elas falavam ou deixavam de falar não pesavam sobre a minha vida. Não teve nenhum tipo de relevância. Quando eu olho para Mateus 4, por exemplo, quando Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto, pouco antes disso ele havia passado pelo... Como é que fala? Pelo batismo no Jordão. E aí o Espírito Santo veio sobre ele e ele escutou a voz do Pai. Tu és o meu filho amado, em quem se deleita a minha alma. Então, antes dele ser impelido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado, ele ouviu uma declaração do próprio Pai. Você é o meu filho. Aí, quando chega no deserto, o diabo vai começar... A primeira tentação que ele tenta jogar para cima de Jesus é: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Poxa, a mesma frase, o que muda é o início. Se. O diabo pôs uma dúvida onde o Pai já tinha colocado uma certeza. Então, Jesus não pesou somente o que foi falado, mas quem falou. Você não tem credibilidade para falar. O Pai já disse que eu sou. Então, o que você fala ou deixa de falar não vai ter peso ou relevância nenhuma sobre a minha vida. Foi a mesma coisa que eu fiz. Essa galera não me conhece, essa galera não sabe quem eu sou, não conhece a minha história, a minha vida com Deus. Então, o que eles falam ou deixam de falar não vai pesar sobre mim. Eu vou levar em consideração quem falou a respeito de quem eu sou hoje, que é o meu Pai, é o meu Senhor, aquele que me criou, aquele que me pôs no caminho que eu estou hoje e que me deu e que tem me dado todos os dias consolidade para viver um ministério que Ele mesmo confiou em mim, que não foi eu que fui atrás, mas o ministério que veio atrás de mim. E eu estou vivendo isso até hoje. O medo de ser cancelada... Não, Jesus foi cancelado, gente. Eu estou aqui apenas seguindo os passos do mestre. Jesus disse assim, ó, o mundo vai odiar vocês, mas tenham a certeza que antes de odiarem a vocês, odiou a mim. Então, se odiaram a Cristo e estão odiando a mim, significa que eu estou no caminho certo. Amém. Então, o que importa é a palavra da cruz ser pregada. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Paulo disse assim, ó, prega a palavra. Não fale abobrinha, não. Prega a palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Prega a palavra para o povo. Entendeu? Vai chegar um tempo, e a gente acredita, estamos vivendo nesse tempo, que a galera vai sentir comichão nos ouvidos por aquilo que você prega, como verdade absoluta da palavra de Deus. Então, eles vão fazer o quê? Vão contratar mestres para poder pregar aquilo que lhes apraz. Mas você não, você é um bom obreiro. Sofra a obra de um bom evangelista. Então, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Um obreiro aprovado que não tem medo do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. E é isso que eu estou fazendo hoje em dia. E quão difícil é você ver hoje em dia, né, a mensagem da cruz sendo pregada, né? Sim, está banalizada, amiga. Está banalizada a mensagem da cruz nos nossos dias. Eu falo isso com todo o respeito do meu coração, mas infelizmente tá muito prostituída a mensagem da cruz, banalizada demais.
a gente está vivendo numa era, num tempo, numa geração, que o que prevalece é a mensagem da hipergraça, sabe? É aquela mensagem, não digo nem mensagem vertical, é a mensagem horizontal mesmo. Aquela de que Jesus te ama e ele se preocupa com o seu bem-estar, com a sua prosperidade, com a sua riqueza. Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer feliz. É a famosa teologia coach, sabe? Que não traz confronto para o pecador. E eu considero esse tipo de mensagem prejudicial demais para a nossa geração, porque foi aquilo que eu falei para você antes da gente iniciar o podcast, porque você fala da mensagem do amor e você se esquece da mensagem da justiça. Então você prega que Deus te ama, mas você não prega que a pessoa precisa se arrepender do pecado que ela cometeu ou que ela comete. A mensagem do confronto, ela serve para isso, para te confrontar com o seu pecado. Você olhar para dentro de si e falar, mano, eu sou miserável, preciso mudar minha vida, entendeu? Jesus morreu para me salvar, mas o fato da graça ter sido liberada por meio do sacrifício de Cristo não me dá o direito de deleitar no pecado. A Sara falou semana passada, eu assisti um pedacinho. Não useis da liberdade que o Espírito te dá para dar lugar à sua carne. A liberdade vai muito além disso, entendeu?